O meu avô sequestrou alguém? O meu pai, na verdade, é meu irmão? O meu tio, que também é meu sogro, quer me enterrar viva? E os meus irmãos se mataram lutando um contra o outro? Ai de mim! Sim, ai dela! No vídeo de hoje, uma das heroínas mais fascinantes de toda a mitologia, Antígona, na obra de Sófocles. A maldição dos Labidáceas recai sobre ela. Olha, essa história é tão importante que está na base do direito, pois qual lei é maior, a lei natural ou a lei dos homens? Será que tudo que é legal é também moral? Bom, eu sou o Ciso e antes de começar, enquanto você prepara aí o seu coração, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal e dar aquela força. E agora, sem demora, vamos a Tebas encontrar Antígona, que está tendo uma discussão com a sua irmã Ismênia. Quando Laio, que era rei de Tebas, foi assassinado por seu filho Édipo, o seu cunhado Creonte ficou no poder. Até que Édipo, desvendando o segredo da esfinge, tornou-se rei de Tebas. Bom, em Tebas acontece uma tragédia e o Édipo cai. E o Creonte volta ao poder, enquanto os filhos de Édipo, o Polinice e o Etócles, não têm idade para assumir o trono. Bom, quando eles crescem, eles combinam que vão revezar no poder. Cada ano, um será o rei. No começo vai dando tudo certo, até que num certo ano o Etéocles não quis sair do poder. Então seu irmão Polinice decide atacar a cidade de Tebas e pegar o trono. Bom, os dois lutam e ambos morrem em batalha. Então o tio Creonte, irmão de Jocasta, assume novamente o poder e com a batalha dos dois, a cidade de Tebas fica destruída. Aí o Creonte julga que a culpa é de Polinice, o seu sobrinho, que é tebano, e por isso ele deve ser considerado um traidor da cidade. Bom, o Creonte decreta que o Polinice, aquele que ataca Tebas, seja considerado traidor, e Etéocles, que não quis entregar o trono, mas que defende Tebas, é considerado herói, e que por isso deve ser enterrado com todas as honras de um herói, enquanto que Polinice não deve ser enterrado e que seu corpo fique exposto aos urubus e aos animais selvagens. Bom, na Grécia, não ser enterrado é uma grande desonra e se os ritos não forem cumpridos, o corpo não será aceito no Hades e ficará vagando. Bom, no decreto de Creonte, quem ousasse enterrar Polinice seria punido severamente com o apedrejamento. E é quando Ismênia, a outra irmã, toma conhecimento do decreto de Creonte que a nossa história começa. Ismênia, quando soube do decreto do tio que proibia o sepultamento do irmão, vai até a irmã Antígona, que acaba de saber que um de seus irmãos não pode ser enterrado. Bom, as duas conversam. Antígona está revoltada e não aceita a situação. Já a Ismênia está temerosa com tudo que pode acontecer. Aí Antígona diz: Polinice é meu irmão e teu também, embora você não queira fazer o que eu te peço, que é enterrar comigo o nosso irmão. Aí a Ismênia responde dizendo que como ela vai fazer isso se há uma proibição do tio delas, o rei Creonte. Bom, aí a Antígona responde: ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus. Aí a Ismênia continua argumentando, dizendo que existe uma lei e que tem que ser respeitada. A Ismênia lembra que quem desobedecer o decreto será apedrejado até a morte. Bom, então Antígona fala meio que indignada: ó, faze tu o que quiseres. Quanto a meu irmão, eu vou sepultá-lo. E se eu morrer, será um belo fim, pois fiz o meu dever. O meu crime ele será louvado, pois o tempo que terei para agradar os mortos é bem mais longo do que o consagrado aos vivos. Enquanto isso,
Creonte está numa assembleia na cidade, dizendo para o povo que ele tomou aquela atitude porque ele não pode tratar os dois irmãos da mesma maneira, pois um defendia a cidade de Tebas e o outro a atacava. Além disso, ele disse ao povo que ele cortou o mal pela raiz, pois se ele deixasse ou desse honras iguais aos dois, ele estaria, de certa forma, incentivando novas brigas. E aí o Creonte continua dizendo que ele está sendo justo, que Zeus estaria do lado dele. Bom, no meio da assembleia aparece um mensageiro que diz que alguém desobedeceu e sepultou Polinice. Aí o Creonte fica indignado e pergunta: quem foi? Quem foi? Quem foi? A cara do Creonte devia tá tão feia, que o mensageiro saiu dizendo assim: não, eu não sei, não fui eu. Depois de um tempo, os homens de Creonte veem Antígona no lugar onde foi enterrado Polinice. E aí eles descobrem que foi ela. Então eles a levam até o Creonte. Aí lá, Antígona e o Creonte começam a conversar, digamos, de uma forma bem difícil. Por quê? Porque Antígona, ela é sobrinha e ela também é noiva do filho do Creonte, o Hemon. Bom, o Creonte diz: você sabe o que você fez? Aí Antígona responde: sei, e admito que sabia o que estava fazendo. Aí então o Creonte: você sabia que eu tinha proibido fazer qualquer cerimônia para o traidor? Aí Antígona: sabia sim. Como eu poderia ignorar? Falastes abertamente? Aí o Creonte, indignado: e mesmo assim ousastes transgredir as minhas leis? Antígona: não foi com certeza Zeus que a proclamou, e nem a justiça do reino dos mortos. Aí a discussão continua e o Creonte diz que Polinice atacou a cidade e, portanto, é considerado inimigo de Tebas e que, por isso, não deve receber as honras. Antígona olha para o Creonte e fala: eu não fui gerada para odiar. Eu fui gerada para amar. Chega Hemon, o filho de Creonte e noivo de Antígona, e tenta convencer o pai a não punir Antígona. Ele diz para o pai que as pessoas em Tebas admiram a atitude de Antígona, mas que ninguém tem coragem de dizer isso porque eles temem a reação dele. Ele também diz que os tebanos dizem que Antígona, na verdade, mereceria recompensas em ouro por fazer o que fez, e não punição. O Hemon fala, mas o Creonte parece não querer ceder. Então Hemon diz que o pai deveria ser mais flexível, pois isso seria um sinal de sabedoria e não um motivo de vergonha. Aí o Hemon dá o exemplo da árvore, dizendo: nas torrentes de inverno, meu pai, as árvores que cedem salvam os ramos, enquanto as que tentam resistir têm as raízes arrancadas. Então, meu pai, abranda a ira. Aí o Creonte ouve tudo e toma uma outra decisão. Ele decide que ela não será mais morta por apedrejamento. Ela encontrará a morte de outra maneira. A Antígona deve ser sepultada viva numa gruta com comida apenas suficiente para não dizerem que ele cometeu um sacrilégio não deixando comida a ela. E continuou dizendo: lá, sozinha na gruta, ela mesma poderá invocar a própria morte. Bom, o Creonte dá as ordens e Antígona é levada à prisão. Ela sabe que não voltará viva. Ela lamenta que não vai se casar. E isso por causa do seu sogro, que é também o seu tio. Então Antígona se dirige ao povo de Tebas, que tudo presenciava, e diz: eis-me, cidadãos, na minha trilha, no derradeiro caminho, a contemplar os últimos raios de sol. Depois de um tempo, surge Tiresias, o adivinho cego que tudo vê. Todos acreditam no que Tiresias diz. Ele se dirige a Creonte e fala: cuidado, que tua sorte está por um fio.
Os males dessa cidade procedem da tua cabeça. Os nossos altares e os nossos lares estão impregnados do cheiro de carniça do infeliz filho de Édipo, tombado em batalha, que oferecestes a cachorro e abutres. Por causa disso, os deuses já não escutam as nossas súplicas e nem recebem nossas oferendas. Creonte, todos os homens cometem erros. O Creonte, ele ouve tudo, mas não cede. Então o Tiresias completa. Cuidado, Creonte, pois a arrogância atrai a loucura. Que bravura há em atacar quem já está morto? E falo isso pensando no teu bem. O que fizestes não é permitido, pois pegaste um de lá e lançaste no mundo daqui. Ou seja, o Tiresias alertou o Creonte dizendo que ele trocou a ordem, pois colocou numa sepultura uma viva, Antígona, e deixou um morto, Polinice, no mundo dos vivos, e que isso atrairia desgraças. O Creonte não gostou nada de ouvir as verdades que Tiresias dizia e gritou: você é como todo adivinho, só quer ganhar dinheiro com isso. Aí o Tiresias ainda tentou convencer o rei, dizendo que quem comete tais crimes será procurado pela fúria dos deuses e da morte, e será punido com os mesmos males. Aí, nesse momento, ouvindo os alertas de Tiresias, as pessoas de Tebas começam a gritar: corre, 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 rei Creonte! Tira a moça da gruta subterrânea e ergue um túmulo a quem tombou em batalha. Aí o Creonte fala para as pessoas: o que vocês estão falando? Vocês pensam que eu devo ceder? Aí as pessoas respondem: sim, sim, e o mais rápido possível, Senhor. Os velozes danos dos deuses alcançam infratores indecisos. O Creonte ouve as pessoas e seus conselhos e vai depressa para a gruta subterrânea, acompanhado de um soldado, antes que algo de mal aconteça. Depois de um tempo, a rainha, que estava fazendo suas oferendas aos deuses no templo, sai e ouve bochichos de coisas que teriam acontecido numa gruta subterrânea perto dali. Bom, a rainha vai até a gruta para saber o que tinha acontecido. Chegando à gruta, ela encontra um soldado, justamente o soldado que acompanhava Creonte, e ele conta a ela o que havia acontecido. Ele diz que o rei Creonte, quando chegou à gruta, encontrou lá no fundo Antígona, suspensa pelo pescoço, enforcada com lenço de finíssimo linho, e Hemon, o filho dela, abraçando-a pela cintura. Ele diz que Creonte, quando o viu, avançou gritando em direção ao filho e entre lágrimas clamou: que fazes? Que tens em mente? Vem, meu filho, me acompanhe. Mas o Hemon, desesperado com a morte da mulher que amava, encara o pai com olhos ferozes, cospe no rosto dele e, sem dizer nada, puxa uma espada. Aí o Creonte, esquivando-se do golpe, foge. O Hemon, transtornado como estava, ajusta a espada contra o seu flanco e a introduz até a metade. Ainda na posse de si, ele estende os braços até a sua noiva. Depois ele tomba morto junto à morta. Os dois assim celebram o casamento no Palácio da Morte. O soldado tenta contar tudo o que acontecera. A rainha ouviu tudo que o soldado contou numa assustadora serenidade. Não havia expressão nenhuma no rosto dela. A rainha, então, se retirou num silêncio assustador. Creonte, depois de ter fugido da ameaça de morte pelo próprio filho desesperado, volta à gruta, mas encontra o filho morto. As pessoas contam a ele que a rainha, ao saber de tudo, saiu sem dizer uma palavra, nem boa e nem má, e que eles não sabem o que pensar, pois o silêncio completo parece tão grave quanto a gritaria, o desespero descontrolado. Aí o Creonte diz: o que pode haver de mais amargo que perder um filho? Aí nesse momento chega um mensageiro que se dirige a Creonte e diz: tua esposa
mãe deste morto, mais mãe que esposa está morta. Mas antes de morrer, ela o culpou pela morte do filho e também do outro filho de vocês, que foi morto em guerra. Aí há um silêncio. Finalmente o Creonte se dá por vencido e diz: o único culpado sou eu, e nenhum outro. Sou eu quem matou. Eu sou um miserável. Eu não sou nada. Eu sou menos que ninguém. Ai de mim. Eu já não sei o que fazer e para quem olhar. Tudo que eu tenho nas mãos vacila, e sobre a minha cabeça a fatalidade desaba. Que dor insuportável. Aí um coro de anciãos, representando as pessoas de Tebas, diz: a prudência em muito é a primeira das virtudes. Contra os deuses não convém agir. Palavras altivas trazem aos altivos castigo atroz. A velhice nos ensina prudência. Você quer saber mais? Bom, então é importante ver o vídeo sobre o Édipo. Veja também o vídeo sobre o Pélops, que é o pai do Crícipo, que foi o jovem que o Laio raptou. Veja também o vídeo sobre o reino de Hades e fique sabendo o que acontece ou o que deveria acontecer após a morte de alguém. Bom, quando a gente vê essa história, automaticamente a gente fica do lado de Antígona, pois ela está seguindo a lei natural, a lei dos deuses. Mas só para colocar uma pimentinha nessa discussão, imagina que há uma lei de Estado e que as pessoas não queiram respeitá-la por suas crenças. O que fazer? Agora, por outro lado também, as leis são sempre corretas? E se não são, como vamos ir contra elas? Bom, essas discussões elas perduram há mais de 2.500 anos e até hoje geram calorosas discussões e enormes teses, defesas, etc. Olha, dê a sua opinião aí sobre as frases "eu não fui gerada para odiar e sim para amar", dita por Antígona, e a prudência é a primeira das virtudes, dita pelo coro. E também a frase "a velhice gera prudência". Tá bem? Olha, muito obrigado por chegar até aqui no vídeo. Leia a peça Antígona de Sófocles, que é bela demais. Deixa seu comentário aqui embaixo, que eu adoro ler. E isso ajuda muito o canal. E sabe outra coisa que ajuda muito o meu canal? O seu like. Então, compartilha o vídeo, fala do canal, aperta o sininho para saber dos próximos vídeos. E vamos lembrar de Antígona dizendo lindamente a frase que deve nos guiar: não fui gerada para odiar, e sim para amar. Então, eu vou e um beijão. Fui!